Olá a todos. Deixando um pouco de lado a nossa série sobre os temas, nesse vídeo eu vou tratar com vocês uma pequena implementação que eu fiz recentemente, que é a utilização desse módulo do AngularJS chamado ng-infinite-scroll junto com o Laravel. Para quem não conhece essa biblioteca, esse módulo ele é basicamente o scroll infinito, aquele script que assim que o usuário vai descendo, ele vai consumindo mais dados, isso é a requisição é graduativa, né? Você não tem que consumir todos os dados de uma vez. Aqui a gente tem um exemplo que eu acabei de mostrar dos dados sendo auto-incrementados, então aqui não tem nenhuma dificuldade, ele só vai acrescentando, e aqui um exemplo similar ao que a gente vai fazer, que é de carregamento remoto com, no caso aqui, a API do Reddit. Então se a gente descer aqui, ó, eles carregam as postagens do Reddit. Como a maioria de vocês sabem, o Angular ele roda dependendo do jQuery, e esse módulo ele vai depender do Angular, então a gente vai ter que ter essas três dependências no nosso projeto. Projeto esse que eu já meio que defini aqui algumas coisas, importei as três bibliotecas, eu criei o nosso arquivo app.js que está limpo, eu configurei que o nosso banco de dados que a gente vai usar vai ser um SQLite, que eu já vou criar aqui agora, certo? Database.sqlite. E além disso, eu criei uma migration, mas é uma coisa bem básica, deixa eu ver aqui. Isso, é essa daqui que chama-se contents. Então, o nome do nosso objeto vai ser contents. Aqui eu só criei uma coisa besta mesmo, conteúdo e ordem, além da ID. Eu criei aqui também o model já para facilitar. Enfim, vamos lá. Bom, a primeira coisa quando a gente trabalha aqui com Angular, a gente pode definir aqui a nossa ID nosso tag de ngApp, que vai ser myApp. E aqui esse container eu vou usar como controller. Então eu vou chamar ele de contents controller. Certo? Aí a gente já pode começar com o nosso arquivo de JavaScript. Deixa eu fechar direito aqui. Eu vou chamar aqui this. E aí vamos lá. Eu vou criar aqui var myapp é igual a Angular Module. O nome que a gente deu é myapp. E aqui como dependência vai ter o infinite scroll. A gente tem que criar o nosso controller também, então já vamos aqui. O nome que a gente tinha dado era contents controller. Eu vou passar aqui, além do scope, eu vou passar o objeto mesmo do contents, que a gente vai criar ali abaixo. E aqui eu vou definir que scope contents vai ser igual a new contents. Certo? E aí agora a gente pode ir para a nossa factory. A gente pode criar o nosso objeto. Então vamos lá, myapp factory. O nome que a gente deu, contents. Certo? Eu já vou retorná-lo aqui no final, então já vou adicionar. E em algum momento, quando a gente for fazer a parte da API, a gente vai precisar do HTTP aqui também. Então já vamos adicionar. Bom, vamos criar aqui a nossa variável, que vai possuir três itens. O this item, que vai ser igual a uma array nula. O this busy, que vai representar mais para frente um valor booleano de se já existe uma aplicação, já existe uma requisição, enfim, para evitar múltiplas requisições ao mesmo tempo, e o dispage. Esse dispage é importante por quê? Porque como a gente vai trabalhar com paginação do Laravel, eu preciso saber qual página estamos para que as informações sejam puxadas corretamente, né? Para você não ter carregamento da mesma informação mais do que uma vez. Bom, feita essa variável, a gente pode criar aqui um prototype com o nosso método, que eu vou chamar de nextPage. Vai ser uma função. A princípio aqui eu não vou fazer nada, eu só vou definir que this itens vai ser igual a uma array contendo esses itens, e aí a gente já pode vir aqui para a nossa rota para
ver se está tudo ok. Bom, dentro do nosso container a gente vai ter que ter uma div secundária, que ela vai ser responsável por todas as diretivas, todas as obrigações do Infinity. Então a primeira coisa que a gente tem que adicionar aqui é o Infinite Scroll, que aqui a gente vai passar o nome do nosso método, então vai ser Contents Next Page. O segundo parâmetro é o Infinite Scroll Distance. Esse daqui, o que é esse parâmetro? Se a gente olhar aqui na documentação, é mais ou menos a distância mínima que a janela vai ter que estar do final, ou seja, no footer, no bottom, para ele chamar de novo o Infinite Scroll. Então, é mais ou menos um parâmetro de distância. Depois a gente pode adicionar aqui o busy, mas por enquanto a gente não precisa. E dentro aqui a gente vai criar uma span. Esse span vai ter de fato o ng repeat. Então aqui a gente vai colocar content in contents items. E aqui só para exemplificar a gente pode retornar para ver se não fiz nenhuma besteira. Já fiz uma besteira. Aqui está falando o erro de... Aqui eu fiz besteira escrevendo. E o controller também. Então vamos ver o que se eu errei. Opa, tinha apagado o controle. Bom, a gente tem aqui os nossos três elementos. Como vai ser uma coisa de consumo, eu vou fazer um pequeno estilo aqui. Eu vou definir que vai ser largura de 300, que ele vai ter um design inline block, altura de 100 para 150, BG pode ser um BG cinzinho, então vou colocar um 888, a cor branca e line height 150 pixels. Deixa eu colocar também já um text align center. Bom, beleza. A gente tem aqui, dá uma margem só para não ficar uma coisa muito grudada. Beleza, a gente tem aqui a nossa população de valores, e aí o que a gente precisa agora? A gente precisa disso vindo de uma API, de um banco de dados. Isso pode ser, por exemplo, um exemplo de um feed, pode ser um Pinterest, por exemplo, que ele vai listando conforme você vai dando scroll. Então, no meu exemplo, como uma coisa simples, eu só coloquei duas, posso até tirar uma dos campos aqui, que a gente vai ter o campo de conteúdo. No terminal, vou dar aqui um PHP Artisan Migrate para criar as nossas tabelas. Beleza, criada, supimpa. Vamos aqui na nossa rota, eu vou fazer aqui só um simples feed, então vai ser, só para não ter que colocar muitas informações lá. Bom, eu vou fazer aqui uma variável chamada total, que vai ser igual a 100. E aqui eu vou fazer um for. Como eu vou usar aqui o valor do i, só para não começar com 0, eu vou colocar começando por 1. E aí aqui eu vou fazer um contents insert. E aí aqui eu vou passar os valores que a gente vai inserir. A gente só deixou o campo de conteúdo, então conteúdo vai ser igual a i. Provavelmente eu vou ter que fazer o timestamp, então já vamos adicionar aqui o created at e o updated at. Ele vai pedir para importar com certeza. Já importei. Bom, a gente aqui tem um feed, então ele vai dar um loop de 100 itens, só para alimentar nossa tabela. É feed, não é feeds? Bom, alimentou certinho. Se a gente der aqui um get nesse contents aqui, a gente já vai ver os itens. Beleza? Tem aqui, ó, as nossos 199, no caso, né, 99
itens. Bom, tendo isso, eu já vou aqui fazer mais ou menos como eu faria. Criei aqui um valor intermediário de API, e aí o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e vai definir que ele vai ter um paginate de 20 itens, e aí eu só quero os itens, então se viermos aqui no API/contents, ele vai retornar só os 20 primeiros itens. Bom, dando sequência aqui, se viermos aqui, isso aqui é um exemplo da page 1, certo? Se viermos page 2, e assim sucessivamente. Tendo isso, a gente já tem uma base para a gente trabalhar com informações. Então, voltando ao nosso arquivo de JavaScript, aqui onde tem thisItems, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar uma variável só para a gente conseguir trabalhar melhor com a URL. A gente cria aqui uma variável URL, vai ser igual a API/contents page, e aqui eu vou colocar um this.page, certo? E aí a gente já vai para o nosso HTTP get, a URL já tem a URL definida, e a gente vai definir aqui que com o success ele vai fazer o push das informações que a gente puxar do nosso banco de dados. Então vamos lá, a function data, certo? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um for aqui também, igual a 0, para i maior do que o tamanho de data, certo? E vai ser vai incrementar. Aí tendo esse for, basta a gente vir aqui e dar um this items push data i. Aí além disso, a gente vai retornar aqui embaixo o this page mais, ou seja, quando na próxima requisição ele vai buscar a página 2 e não mais a página 1. Como eu tinha comentado para vocês no começo, a gente pode trabalhar com... Deixa eu só dar uma olhada se está funcionando. Mas a gente pode colocar a questão do busy também. Bom, não está funcionando porque this items push vamos aqui ver a URL. Console. Bom, aqui ele está puxando todas as datas, os objetos aqui, tudo certinho. Var igual a 0. E menor que largura de data e mais. This items push data e. A gente vai precisar dar um bind aqui, eu acabei de lembrar, no final desse método. Por quê? Porque ele não está reconhecendo esse this aqui, porque a gente está trabalhando com o this de fora. Então, depois que a gente faz esse this page mais, a gente adiciona embaixo aqui, ó, o bind this. Beleza. Aí o que a gente vai ter que fazer? A gente já, nesse momento, ele tá divulgando, mas vocês já podem ver aqui embaixo que ele está consumindo o resto dos dados. Ó, vamos dar um reload. A barra de navegação ali no lado direito está desse tamanho. Se a gente for descendo, ele vai consumir mais. Certo, só que olha o que está acontecendo. Ele está consumindo até o 20. E aí depois ele está indo para o 1. Depois está voltando. Então ele nunca está consumindo todos os valores de fato. A primeira coisa que eu vou fazer, que está me incomodando um pouco, é que ele está retornando tudo. Então aqui, em vez de retornar o content, eu vou retornar só o conteúdo, que no caso é a própria ID. Então, deixa eu colocar também aqui uma margem geral.
Sou um pouco perfeccionista, tá me incomodando muito esse espaço na direita. Eu quero 290, vai. Tá bom, agora tá ótimo. Então, vamos lá. Ele está consumindo até o 20, voltou até o 1. Aí como que a gente vai solucionar isso? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, onde a gente tem esse Infinite Scroll Distance, a gente vai colocar a tag de Disable. Então aqui, a gente vai colocar aqui Contents, Busy. Certo? E aí aqui é bem simples que a gente vai fazer no nosso JavaScript. A gente só vai fazer aqui um if, se de fato tiver busy, ele vai retornar, então não vai dar sequência. Só que aqui a gente já define que ele vai virar busy. Então, no primeiro momento, se a gente fizer a requisição e ele já estiver ocupado, ele não vai fazer, mas caso contrário, aqui ele já seta, porque como a gente vai entrar aqui no get, a gente já coloca aqui como true. E aí depois que a gente já fizer o incremento do page a gente pode vir aqui e dar um busy false. Então vamos lá. Teoricamente a gente tem 100 entradas, se eu não me engano. Me faltou aqui colocar o igual. E aí a gente tá aí, ó. Exatamente como a gente tinha visto. Temos aqui, se olharmos aqui na sidebar, ó, ele vai aumentando o tamanho da barra, o espaço, porque ele vai pegando mais informação. E, bom, como eu comentei, é uma implementaçãozinha besta, usando o Angular. Eu acho que eu passei mais tempo fazendo o layout dessas janelas do que, de fato, produzindo código, mas enfim, eu queria compartilhar isso com vocês, uma solução legal, fácil e que pode ajudar alguém que está trabalhando com Laravel, com Angular e está precisando de uma solução semelhante à minha. Espero que vocês tenham gostado. Deixe suas dúvidas, comentários e dicas aí abaixo dos vídeos e até a próxima.